Vamos lá então? O nosso tema então é o crescimento em santificação. Nós precisamos santificar a cada dia. Santificar é o mesmo que separar. Na verdade, é o mesmo que consagrar. Consagração, santificação, da perspectiva bíblica, são a mesma coisa. Aquilo que é santo é aquilo que é separado para Deus, é aquilo que é consagrado a Ele. Se eu estou me santificando, quer dizer que eu estou me separando, né? Então, santificação é o processo constante de separação para Deus. Eu estou me separando cada vez mais para Deus. É seguro dizer que a maior preocupação que os apóstolos tinham em relação à vida daqueles que se encontravam sob seus cuidados era que eles vivessem uma vida santa. Então, o que os apóstolos mais preocupavam é que suas ovelhas, os que estavam sob sua supervisão, tivessem vidas santas, vidas separadas, e não vidas iguais às de todo mundo. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, que nosso ser inteiro seja considerado íntegro na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. E aí você vê que não existe distinção. Ou seja, não é meu espírito que é mais santo e meu corpo menos. Não, é o ser integral precisa ser santo. Essa preocupação também se expressa em muitos textos. Nós só separamos alguns. 1 Pedro 1,15. Procedimento, muito bom. Então, quem é o santo que nos chamou? Jesus. Assim como Ele é santo, que nós também sejamos santos, que nós também possamos buscar a santidade, era a preocupação do apóstolo Pedro. E agora, o apóstolo João. 1 João, capítulo 1, versos 5 e 6. Então, se nós temos comunhão com o Pai, nós não andamos nas trevas, nós andamos na luz. O que acontece é que agora existe uma necessidade de um novo procedimento. Eu me salvo? Não, Cristo me salva. Eu posso cumprir a lei? Não, Cristo a cumpre por mim. Agora, o meu coração agradecido, o meu coração que agora conhece a Cristo e tem intimidade com Ele, precisa me transformar cada dia, ser transformado cada dia. Então eu preciso buscar a santificação. Santificação, então, é algo da qual o cristão não pode abrir mão. Ah, eu sou um cristão, mas eu sou do mesmo jeito que eu sempre fui. Eu vim para a igreja, mas eu faço as mesmas coisas que eu sempre fiz. Está errado. Ou então o argumento mal usado, né? Não, mas Jesus disse que é para vir como está. Jesus disse que é para vir como está. Não falou que é para permanecer como era o resto da vida. Você vem como está, mas Ele vai nos transformando cada dia. Santificação é isso, né? Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã serei melhor do que hoje. Esse é um resuminho. Melhor da perspectiva de Deus, claro. Da perspectiva bíblica. A santificação é tão essencial que cristãos professos que não demonstram interesse por ela revelam o perigoso estado de sua alma, pois sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então quem me dá acesso ao Senhor é Cristo Jesus. Quem me dá acesso ao Pai é Cristo Jesus. Mas se eu não busco santificação, se eu não quero buscar transformação, se isso não me importa, isso pode estar revelando um estado terrível da minha alma. O estado de alguém que está convencido e por isso está na igreja, mas não convertido.
o estado de alguém que gosta do ambiente da igreja, que gosta do conhecimento bíblico, que gosta de discutir as questões doutrinárias, mas isso não quer dizer que ele tenha se convertido. Se ele não busca santificação, tem algo errado. E tem algo errado mesmo, se a gente não vai melhorar com o correr dos anos. Não somos perfeitos, somos imperfeitos, estamos aqui com nossas imperfeições. Mas não podemos usar isso como argumento dizendo assim, eu sou imperfeito mesmo, o homem é imperfeito, por isso eu sou assim. Não. Eu tenho que entender que eu sou imperfeito, mas o Senhor exige que eu vá me aperfeiçoando cada dia. E Ele me dá condições para isso. Por isso, saber como ter uma vida santificada deve ser uma das maiores prioridades para o cristão. Então, como somos santificados? Esse é o grande ponto agora. Eu preciso saber como é que deve ser esse processo. E agora, como que eu sou santificado? Há alguns pontos que nós vamos estudar hoje. Em primeiro lugar, nós precisamos saber, conhecer e confiar no Deus Trino que salva as pessoas do pecado. O segundo ponto que nós vamos estudar é que precisamos confiar em Deus, que Ele nos deu em Sua palavra. Em segundo lugar, nós precisamos confiar que Deus nos deu, agora sim, em Sua palavra, e mais especificamente nos 10 mandamentos, ali no Decálogo, tudo o que precisamos saber sobre santificação. Tudo que precisamos saber para a nossa mudança de vida. Em terceiro lugar, nós vamos tratar também que precisamos saber para a nossa santificação. Precisamos saber que Deus nos deu todo o poder necessário para que a santificação ocorra na vida de seus filhos. E também, em quarto lugar, nós precisamos permanecer atentos a 2 grandes erros em relação à santificação. Um deles é o legalismo e o outro deles é o liberalismo. Isso é o que nós vamos começar a tratar nessa lição. Então, primeiro ponto, em primeiro lugar, é exatamente isso. Precisamos conhecer e confiar no Deus Trino que salva as pessoas do pecado. Sem esse conhecimento e sem essa confiança, não há santificação. Não faz o menor sentido. Eu vou servir um Deus que eu não sei o que Ele fez por mim? Como que eu vou buscar a santificação para a glória de um Deus que eu não conheço? Então a primeira coisa é isso mesmo. Conhecer e confiar no Deus Trino, que salva as pessoas do pecado. Por que a expressão Deus Trino? Porque eu não posso só frisar uma pessoa da Trindade, mas as 3. Oi. E essa aí é um dos pontos que a gente vê que é o ser primeiro, que é do conhecimento bíblico, da doutrina. Ele é o ponto que é ensinado primeiro, soberania de Deus, né? A condição de infabilidade de Deus, a soberania total sobre nossa existência, da criação. E essa falta de entendimento, ela permite a entrada de todas as outras distorções da doutrina. Sim. Então, quando ele fala que ele é primeiro, parece que as pessoas não se atêm a isso. Esse ponto de soberania ele é tão forte, mas é tão fácil de ser colocado em discussão, que o primeiro mandamento é exatamente esse. A mandamento fala assim de todas as coisas, né? E essa é a condição, mas novamente a gente coloca outro Deus na colocação. Se você tira Deus do lugar, o que ficar lá é idolatria, né? Aquele que conversou com Jesus e falava com ele, todos esses mandamentos eu tenho cumprido. Ele falou assim: tá bom. Então falar bem também, você tá. Qual que era o Deus dele? O dinheiro. Então, infelizmente, a gente tem uma facilidade de tirar Deus do céu. Sim. E até pior, a gente coloca a gente. Coloca a gente ou outras coisas, né? Normalmente é a gente, infelizmente. Então esse primeiro ponto fala disso. Por que foca o Deus Trino? Porque há lugares em que só se fala do Espírito Santo. Há outros lugares em que só se fala de Jesus.
E tem lugar aí onde só se fala de Jeová, né? Mas ali é uma seita. Então, nós precisamos entender, ter conhecimento e confiar no Deus Trino, na sua soberania. Santificação significa, em termos bem simples, crescer na semelhança de nosso Deus e Pai. Se eu quero um exemplo, a gente discutiu isso outro dia, é Jesus. Se eu preciso de um paradigma, é Jesus. Ah, o meu paradigma maior é quem? É o Senhor Jesus. Santificar é querer me parecer com Ele mais cada dia. É querer resplandecer a imagem dele mais cada dia. Posso ter pessoas que são grandes exemplos. A Madre Teresa de Calcutá pode ser um bom exemplo em alguma área. E aí nós podemos pensar em algumas pessoas. Francisco de Assis é um grande exemplo em uma área, mas são exemplos em uma área e pecam em outra, como qualquer homem. Agora, o exemplo máximo, o paradigma, é Jesus. Então, santificar, em síntese, é isso. É desenvolver cada vez mais o caráter e a imagem de Deus em nós. Essa é uma definição muito boa. Quando nos conformamos à imagem de Cristo, entramos na forma desta imagem de Cristo, e não na do mundo, né? Não vos conformeis com esse século, mas... né? Então, quando nos conformamos à imagem de Cristo, inevitavelmente nos tornamos mais parecidos com Deus. Mais parecidos com Deus. Peraí, mas isso não é heresia? Não. Eu não estou virando Deus, eu estou só me parecendo mais com Ele no meu caráter. É isso que nós estamos dizendo. Começamos confiando na obra consumada de Cristo na cruz, pela qual seu povo é salvo e capacitado para a santificação. A gente começa ali. Tudo começa na cruz para nós. Se eu não confio nessa obra, acabou. Se não existe cruz, acabou. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então começa ali. E ali começa o meu exemplo. E ali começa o tratamento de Deus para a minha santificação. Sem sua vida e morte, sem a vida e a morte de Jesus, não haveria justificação. E, portanto, também não haveria santificação. A justificação é anterior à santificação. A justificação e a regeneração é que a gente não sabe exatamente a ordem. Elas acontecem no mesmo momento. Mas depois de justificado que vem a santificação. Só um coração justificado deseja santificação. Só um coração justificado e agradecido deseja buscar essa santidade, essa santificação. Então a obra redentora de Cristo nos faz mais parecidos com Deus. A cruz de Cristo deflagra esse processo todo. O Espírito Santo habita em nós e nos santifica, dando-nos vida e um coração que ama as coisas de Deus. Aplicando a palavra ao nosso coração e produzindo seu fruto na nossa vida. Olha a obra do Espírito Santo aí. Ele habita em nós. Ele nos transforma. Ele muda o nosso coração. E qual é o processo? Aplicando a palavra no nosso coração. Por isso o crente não vive sem palavra. Crente sem devocional, sem palavra, vai esfriar, vai esmorecer, vai deixar de estar na igreja, vai começar a pensar outras coisas. O Espírito Santo aplica a palavra no nosso coração. E Ele faz essa palavra viva e eficaz no nosso coração. Sem o Deus Trino, todos nós estaríamos entregues ao nosso estado natural de morte nos nossos pecados. E também nas nossas transgressões, nas garras do inimigo triplo. E qual é o inimigo triplo? Satanás, o mundo e o pecado que reside em nós. Existe até um livro, que fala dos nossos inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Mas carne não, carne física. Carne pecado, desejo pecaminoso. Então, sem a Trindade Santa, nós estaríamos nas garras dos nossos três inimigos. O mundo, o sistema pecaminoso que engole as pessoas. A carne, o pecado. E o diabo. Diabo mesmo, Satanás. Efésios 2, 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito que atua nos filhos da desobediência um dia habitou em nós quando nós não tínhamos Cristo. Mas agora Ele nos deu vida. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Sem a Trindade Santa, nós estaríamos mortos. Sem a Trindade Santa, nós continuaríamos no pecado. Porque o mundo jaz no maligno. Jazer é estar morto, inerte.
O mundo não está no maligno, ele jaz no maligno. E a diferença é muito grande. Estar designa uma condição temporária. Eu posso estar aqui agora e depois não estar mais. Mas quando se diz que jaz, é uma condição imutável. Está morto ali, não vai se movimentar, não vai sair dali. É por isso que às vezes você tem lápides, né? Aqui jaz, fulano e tal. O mundo jaz no maligno, está morto no maligno, uma condição da qual ele não sai. Nós também não saímos. Quem nos tirou de lá? Cristo Jesus. E a resposta disso, a resposta em gratidão é o quê? É a separação, é a santificação, é o desejo de uma vida diferente. Antes de irmos para o segundo lugar, para o segundo ponto, alguma coisa até aqui? Justificação nós tratamos a semana passada. Você não estava? Tá, a justificação é o processo pelo qual Deus nos declara justos. Eu não sou justo, mas eu sou justificado por Cristo. É uma declaração de Deus. Ele passa a declarar a partir do momento em que cremos nele. A Lucinha é justa, a Manuele é justa, o João Pedro é justo. Quando os nossos méritos são tirados e os de Cristo são postos em nós. Isso é justificação. Agora, a Bíblia diz que porque eu creio em Cristo Jesus eu sou justo. Mas é porque eu sou perfeito? Não, é porque a justiça de Cristo está posta em mim. Quando essa justificação acontece na nossa conversão, o que vem imediatamente após isso é o desejo de nos separarmos para Deus, a santificação. Entendeu? Agora somos justos. Somos justos, mas não no sentido de que somos perfeitos, não erramos, que crente não tem erro. Isso não é verdade. É no sentido de que a justiça de Cristo agora é que atua em nós. Quando o Senhor olha para nós, Ele aceita o nosso culto, por exemplo, e a nossa oração, porque Ele vê os méritos de Cristo em nós, e não os nossos mesmos. Se fossem os nossos méritos, estávamos fulminados. Bom, então, em segundo lugar, precisamos confiar que Deus nos deu em Sua Palavra, e mais especificamente nos 10 mandamentos, tudo o que precisamos saber sobre a santidade. É claro que depois, os 10 mandamentos são resumidos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É porque é isso mesmo. Os primeiros mandamentos têm a ver com a nossa relação vertical, nossa relação com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, não os adorarás, não darás culto. E depois, lembra-te do sábado, também é uma relação vertical, para o santificar. Um dia do Senhor, um dia vivido para a glória dele. E depois nós começamos a tratar das relações verticais. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento ali com promessa, para que te vá bem todos os dias. Horizontal, perdão. Aí vem um relacionamento horizontal. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias da sua vida. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o animal do teu próximo. Não cobiça nada. Isso é um resumo dos princípios todos de vida e santidade que o Senhor espera de nós. É claro que o resumo máximo é amor. Se eu amo a Deus, eu não vou querer pecar contra o meu Deus, a quem eu tanto amo e que tanto me amou. Se eu amo a minha esposa, eu não vou querer pecar contra ela. Se eu amo meu irmão, eu não quero pecar contra ele. É isso basicamente. Mas os 10 mandamentos, eles normatizam os nossos relacionamentos verticais, entre nós e Deus, e horizontais, entre nós e nossos irmãos. E então, só para lembrar, precisamos confiar que Deus deu em Sua Santa Palavra tudo o que precisamos saber sobre santidade. Tudo que eu preciso saber sobre santidade está na Bíblia, está na Palavra. A Bíblia é muito grande, então você tem o Decálogo, os 10 mandamentos, que são um resumo da ética toda que Deus espera que você tenha. Está tudo ali. A Bíblia nos informa sobre aquilo de que precisamos nos arrepender e sobre aquilo a que devemos obedecer. O que devemos deixar de fazer, pensar e sentir, e o que devemos começar a fazer, pensar e sentir. A Bíblia nos informa sobre todas essas coisas. Lembrando que não é uma listinha.
né? Lá não tem na Bíblia, pense nisso, não pense naquilo, pense nisso. Não. A Bíblia é um livro de princípios, ela não é um livro de pode e não pode. Não é uma lista de regras que você pode e o que você não pode. Apesar de você ter os 10 mandamentos e algumas outras ordenanças, ele é um livro de princípios. Mesmo os 10 mandamentos são um livro de princípios. A gente costuma dizer isso. Por exemplo, não adulterarás. Você está acostumado a pensar nisso só no princípio de casamento, mas nós já tratamos isso aqui. Quando a Bíblia fala de não adulterar, é para não adulterar nada. Não adultera o seu casamento, não adultera a sua adoração a Deus, não adultera um documento, não adultera uma palavra. Ou seja, não descaracteriza, não muda a natureza das coisas, não distorce, não corrompe, não... Está vendo como que é amplo? Não cobiçar. Não ia ter uma lista ali de tudo que você não pode cobiçar. Não cobiça a mulher do teu próximo, não cobiça a casa do teu próximo, não cobiça o animal do teu próximo. Não cobiça nada, senão essa lista tinha que estar sendo escrita até hoje. Não cobiça o carro do teu próximo, que não tinha na época. Não cobiça o smartphone do teu próximo. Não cobiça a televisão do teu próximo. O quê? Ih, não entendi não. Ah, o que vocês decoraram? Pode falar, porque eu não sei. Ih, ficou todo mundo com vergonha. Vamos lá então, mas enfim. Ah, tá. Hoje não tem mais o servo. Hoje tem. Não cobiça então o empregado. Ah, tá, agora entendi. Você decorou os 10 mandamentos e lá falava do servo, né? Aí hoje, se fosse o caso, tinha que mudar a lista. Agora entendi o que os meninos estão falando. Custei, mas entendi. Senão hoje eu digo, não cobiça o empregado do teu próximo, não cobiça a faxineira do teu próximo. Ah, aquela faxineira é boa, vou levar ela para mim, vou oferecer mais. Não é para cobiçar nada, deixa ela lá. E por aí nós vamos. Até que foi interessante a colocação, viu meu filho? Tá bom? Isaías 1, 16 e 17. Defender o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Tá aí, ó, um princípio. Para mim isso aqui tá uma lista excelente para a gente trabalhar questões até sociais hoje em dia. Primeiro, claro, tem uma relação com Deus ali, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade e tal. Depois, aí começa a questão prática, né? Cessai de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, atentem à justiça, sejam justos. Repreendam o opressor. Você está oprimindo, você está errado. Neemias fez isso, né? No tempo do avivamento de Esdras e Neemias ali, houve uma repreensão aos opressores que estavam oprimindo aqueles pobres. Defenda o direito do órfão, pleiteia a causa da viúva. Olha que interessante. Então aqui já começa a nos dar norte do que fazer e o que não fazer. Mas tem mais. É claro que nós não vamos ler todos os textos, mas tem muita coisa. Romanos 13, 12. Vai alta a noite e enxergando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Deixemos então as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Para de fazer o que é mal. Para de fazer aquilo que... Você sabe o que você tem que fazer na verdade. Aquilo que você fazia, que desagradava a Deus e que não vai fazer mais. E aquilo que você não fazia e sabe que agrada a Deus e agora vai começar a fazer. Santificação é isso. É essa mudança de mente. A nossa mente precisa mudar depois que a gente crê em Cristo Jesus. E o que provoca essa mudança de mente? A ação do Espírito Santo que aplica em nós a palavra de Deus. Então, se o crente não lê a palavra de Deus, como que a sua mente será mudada? Essa é uma preocupação moderna. Muitos se declaram cristãos, evangélicos e tal, mas não têm conhecimento da palavra de Deus. Então eles agem absolutamente igual ao que o mundo age. Então não é santificação. Se não há santificação, sem santificação ninguém verá a Deus. E aí? Isso é uma coisa para nos preocupar, para fazer a gente pensar. A santificação passa pelo contato com a palavra de Deus, que vai moldando a nossa mente sobre o que devemos pensar e o que não devemos pensar. O que joga por terra também aquela muito conhecida frase que muita gente usa: mas eu não penso assim, mas eu não creio assim, mas eu penso de tal forma. E ainda que você mostre a Bíblia para ele, ele diz: mas eu não penso disso desse jeito, eu penso de outra maneira. Então não é santificação. Santificação é a minha mente sendo moldada pela palavra.
E é preciso fazer isso acontecer, deixar que isso aconteça, trabalhar para isso, ler as Escrituras. Efésios 4, 22 e 24. Agora o 24. Eu me esvazio, vou me despir, vou me livrar do velho homem e agora eu vou me revestir do novo homem. Eu estou trocando de roupa, né? Estou trocando as minhas vestes espirituais, vamos dizer assim. É claro que isso inclui toda a vida, não é uma coisa que só acontece lá no âmbito do espírito. Acontece na minha vida integral, sou um ser inteiro. Mas a ideia é essa, eu vou mudar completamente. Eu vou deixar de fazer aquilo que é errado e sei que não devo fazer, e vou fazer aquilo que é certo e que muitas vezes eu não fazia antes. Esse é o princípio. A palavra age na minha vida e ela é suficiente para me instruir para a minha santidade, para a minha santificação. Tá bom? Até aqui. Perguntas, dúvidas? Sim. Sim. Grande. Uhum. Paulo evoluiu muito rápido, né? É interessante, a gente tem que lembrar que santificação é um processo, é gradativo. Agora eu não posso usar isso para protelar mudanças a vida toda, né? Ah, não, é porque ainda não chegou, porque não sei o que. Se eu já sei, se eu já tenho a consciência de que preciso mudar, então daquele momento em diante eu preciso mudar. É interessante, sim. Verdade. Precisamos então buscar a santificação. E é mesmo uma coisa tão preocupante quando você vê, assim, dentro da igreja mesmo, poxa, o sujeito está aqui há 15 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos que seja, mas ele está absolutamente igual ao dia em que ele chegou. Isso não faz sentido. E às vezes é alguém com quem você convive com mais frequência, e você nota que não está progredindo, você fica preocupado. Eu não posso julgar a pessoa, mas às vezes você não vê a progressão dos frutos. E é importante, a gente tem que buscar mudança. A gente tem que buscar mudança. Eu já pastoreei pessoas mesmo dizendo, não, eu tenho mesmo estupim curto, eu brigo mesmo, não sei o quê. E tem uma vida que ele está na igreja, gente criada na igreja, né? Que é aquilo há 40 anos. Está brigando até hoje. Se eu voltar lá, eu já tenho notícia, eu sei que ele está brigando até hoje. Como que isso pode acontecer? Até isso, né, ó, pastor? Fica falando sobre pecado. Não, porque esse negócio, a gente fica muito constrangido. Para de falar disso. Aí é o pastor que tem que parar de falar de pecado ou ele que deve falar assim, a palavra está me falando no coração, deixa eu mudar. Aí eu preciso mudar, né? Pastor, preciso mudar. Sobre Paulo. A gente ouve com muita frequência as pessoas que gostam muito de ler somente o Novo Testamento. E no caso de Paulo, ele era extremamente nutrido e alimentado pelo velho. Pelo Antigo Testamento. Exatamente. O Antigo Testamento, sendo revestido pela presença do Messias e tendo a experiência de contato com o Messias, ele se transforma totalmente.
Sim. que é o Novo Testamento. Sim. E que é exatamente, com muita força, as próprias cartas paulinas que descrevem a parte doutrinária do viver da igreja, né? Baseado onde? No Velho Testamento, ele cita direto. Eu acho que tem as bases fortes, né? Então, a gente, no crescer da santidade também, né? A base doutrinária nossa é extremamente importante. A gente se depara com as leis e entenda as barreiras que a lei transcreve, mas não olhar para a lei como um obstáculo. Não. Eu fiz uma colocação, mas eu não consegui fazer, porque com os meninos lá no negócio, mostrando o que a lei representa para aqueles que estão vivendo fora da presença de conhecer o Cristo, que era o Paulo no Antigo Testamento, e o que a lei representa quando você já tem a visão de Cristo. Sim. Como ele é totalmente diferente e como que aquele que já tem a presença de Cristo passa a já olhar para aquele que não tem mais a presença. Não tem ainda a presença de Cristo, né? Ele muda totalmente o Sim. que é o que aconteceu com Paulo. Sim. De perseguidor. Passou a perseguido. Paulo cresceu muito depressa exatamente por isso. Ele tinha sido educado pelos grandes mestres. O que ele sabia de Velho Testamento era um absurdo. A única coisa que ele tinha dificuldade de entender é que Cristo era o Messias. Quando ele entende isso, quando o Espírito Santo vem sobre ele ali, quando ele é impactado pelo Senhor e ele conhece o Messias, então ele entende, olha, todo o Velho Testamento já apontava para o Messias. Ele crê e ele é transformado. Por que muita gente no Novo Testamento simplesmente cria e era batizado tão rapidamente como a gente não pode fazer hoje? Porque lembra que a maioria deles eram judeus. Eles já conheciam a palavra, eles tinham a promessa do Messias, eles esperavam o Messias. O que eles precisavam? Eles só precisavam saber que Jesus era o Messias. Quando eles entendiam o Velho Testamento à luz do Messias, que é Jesus, e eles aceitavam, pronto, eles já tinham a base doutrinária formada. Hoje é um pouco mais complicado. Por que hoje a gente tem um tempo maior para doutrinar os novos cristãos, os que estão chegando, né, os novos convertidos? Porque hoje você tem que explicar muita coisa. Porque hoje tem muita gente pregando cada Jesus diferente do Jesus da palavra, que é um absurdo. E pregando cada evangelho que não tem nada a ver com boas novas. São as más novas. Então, por isso nós precisamos de um tempo maior. Ah, mas o eunuco foi batizado imediatamente, o carcereiro foi... Porque eles já tinham a base doutrinária. E isso, tocar nesse assunto também, me traz uma outra preocupação, que é a seguinte. Alguns irmãos já comem carne, outros só leite. Às vezes a gente tem que sentar e falar, meu irmão, vai para um estudo bíblico, fica em casa assistindo novela. Não, essa novela, né, novela, isso não vai, né, anima, vamos para uma escola dominical, porque senão você não tem base doutrinária e qualquer coisa pode te derrubar, qualquer ventinho pode derrubar. Então isso é uma outra preocupação. A santificação, certamente, ela é fruto de uma compreensão profunda da doutrina. Quanto mais eu compreender as doutrinas de Cristo, mais santo eu serei. A gente tem que tomar cuidado, porque alguns são grandes debatedores da doutrina, mas isso aí são contendas e tal, né? E não vivem. Tem gente que debate doutrinas aí, debate, discute e tal, mas não vive. Então ele precisa que o Espírito Santo o ilumine para isso. Não adianta eu discutir grandes pontos doutrinários. Eu preciso mesmo vivê-los também. Santidade tem a ver com isso. Eu tenho a doutrina e eu tenho a prática da doutrina. Eu tenho a ortodoxia, a doutrina reta, correta, mas eu tenho a ortopraxia, ou seja, eu pratico a doutrina correta. Se eu não pratico, não adianta. E esse é um ponto. Às vezes, hoje você pega muita gente, nós temos, e tem na internet, e tem por aí, eles são debatedores doutrinários fantásticos. Você pega o cara, não, eu conheço a doutrina, ela é isso, ela é aquilo outro, mas ele não tem um ministério na igreja, ele tem uma apatia, mesmo fora, na sua vida diária, não existe aquela coisa que o mostre santo, ou seja, que o distingua como cristão lá fora. É um negócio complicado. Só conhecer doutrina não resolve, nós precisamos viver. Mas sem conhecimento doutrinário, não tem santificação. Muito bons esses pontos.
Sim. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Mas você é um novo convertido? Amém. Você está conhecendo a palavra agora? Que grande bênção. Você está incomodado com muitas coisas? Isso é exatamente o que nos dá a certeza de que você é um novo convertido, um cristão mesmo, um convertido mesmo. Se não fosse, não se incomodaria. É claro que a gente quer recuperar todo o tempo perdido, né? Eu passei por isso também quando vim a ser alcançado por Cristo. Mas este incômodo é justamente o que vai te livrar da acomodação. Que bom que você tem esse incômodo, que bom que você quer conhecer mais, que bom que... E entenda que muitas coisas a gente vai vencer no correr dos dias. A gente não vence tudo de uma vez, não. A gente não vence tudo de uma vez. E na verdade, nem vence sozinho. Tem a ver com a nossa terceira e última coisinha que a gente vai tratar aqui agora. Então, se você sente que algumas coisas incomodam, que há necessidade de uma mudança, isso é bênção do Senhor. Isso é bênção do Senhor para as nossas vidas. E se você está se sentindo incomodado com algumas coisas e quer mudar, isso também é obra do Espírito Santo. Ele nos incomoda para que a gente não se acomode. E aí tem a ver com o terceiro ponto. Oi. Sim. Mas é inevitável, isso é parte do processo de mudança mesmo. Eu estava num lugar, nós vamos falar disso depois, e agora eu venho para um novo lugar, novo e maravilhoso. E aí, devagarzinho é que as coisas vão se assentando. Mas isso faz parte do processo, isso é ótimo, tá? Eu também fiz isso, acho que todo mundo fez. Inclusive em termos de pregação, né? Eu cheguei em casa quebrando tudo, esse negócio aí na parede, isso é tudo do diabo, não sei o que, então o pau quebrou. Porque eu queria muito que eles crescem em Cristo Jesus. E certamente eu errei em algumas coisas. Peguei uma Bíblia que tinha lá na mesa e risquei todos os textos sobre idolatria. Um dia alguém sentou, olhando, olha, essa Bíblia já tem uns textos riscados. Quando ele começou a ver o que estava riscado, ele fechou, é melhor deixar isso aqui. Ou seja, a gente passa por esse processo. Isso é parte do nosso processo, inevitável. Agora, o terceiro e última coisa que eu quero tratar, até por causa de tempo. Você citou aí que os hebreus já conheciam, e até aqui na região lá, igual você citou do eunuco, ele estava lendo Isaías. Hoje em dia as pessoas, a Radassa chegou em casa hoje falando, ontem, né? Hoje. O trabalho que a professora dela pediu, assim, ela estava aqueles dias de testado. E os meninos mandaram assim para ela que o trabalho era para hoje assim, sobre Abraão, Moisés, Hebreus, e o povo hebreu. Baseado em Gênesis mesmo. Aí eu falei, Radassa, você está querendo saber, a professora quer como que surgiu o povo hebreu. Aí a colega dela, e mais os colegas, alguns da sala falaram, a única Bíblia que tem na casa de precisar é aquela que vocês deram, do projeto Minha Bíblia. Aí eu falei, para aquele povo de antigamente, as pessoas não tinham acesso à palavra igual tem hoje, com a facilidade que tem. Mas liam, né? Mas sabiam, o eunuco era da rainha de Candace, não era nem um hebreu, mas lia a palavra. Hoje as pessoas nem a palavra tem mais. Isso é até uma história que eu queria ter compartilhado lá no grupo dos semeadores, para a gente lembrar que a gente tem uma obra aí para fazer. Mas é muito interessante. Interessante como hoje, apesar das pessoas dizerem, o Brasil é um país cristão, o Brasil... Muita gente nem tem Bíblia, nem tem a palavra. Por isso a necessidade de um discipulado que às vezes é um pouco mais demorado, tá? Mas já houve tempo na igreja cristã, inclusive, lá pelo século II, pelo século I, século II, em que sabe quanto tempo durava um discipulado para que a pessoa fosse recebida? 2 anos, não menos do que isso. Então, aquelas igrejas não tinham muita preocupação com esse negócio de ser mega igreja, se o cara fosse desistir, não. Eram 2 anos de discipulado durante um tempo na história. Conhecimento doutrinário, ou seja, mais do que conhecimento, mas o amadurecimento doutrinário, ele é importante para a nossa santificação. Meus irmãos, eu ia falar o terceiro ponto, mas acho que vou até deixá-lo agora.
mas a gente sabe que na próxima quarta a gente continua do seguinte ponto: em terceiro lugar, precisamos saber que Deus nos deu todo o poder necessário para que a santificação ocorra na vida de seus filhos. Então, santificação não é um negócio que Deus vira para nós e fala assim: vai e seja santo. É uma coisa que Ele diz: meu filho, seja santo, porque eu sou santo, eu quero que você seja santo, mas eu deixei o Espírito Santo. Mas eu deixei o Espírito Santo para te auxiliar nesse processo de santificação que você precisa viver. Desse ponto nós partiremos na semana que vem. Que Deus nos abençoe então e derrame graça sobre a nossa vida. Amém? Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra toda. Oi, alguém ia falar? Com Jó? Para Jó. Sim. Deus fez tudo absolutamente perfeito. Nós temos que nos lembrar que é por causa do nosso pecado que todo mal acontece. Agora, se Jó era homem justo, bom, reto, íntegro, que se desviava do mal, por que tudo isso aconteceu na vida dele? Aconteceu para que, por um propósito de Deus, para que nós hoje víssemos, o tamanho da bondade de Deus, para que nós entendêssemos a soberania de Deus, nós e todos os povos de todos os tempos. E eu penso que Jó, ele mostra muito a graça de Deus, sabe? As coisas acontecem e mostra a soberania de Deus. As coisas acontecem por um propósito que talvez a gente não entenda todo agora. Jó ficou sem entender porque tudo aconteceu na vida dele. Nós lemos a história hoje e nós entendemos como Deus foi maravilhoso com Jó, como Deus provou a fidelidade de Jó, como a vida de Jó atingiu um novo patamar. Nós entendemos isso. Mas a verdade é que quando Deus restaura a sorte de Jó, Deus não explicou para ele por que ele passou por tudo aquilo. Isso nos faz pensar da seguinte maneira: muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não teremos explicações aqui, mas uma coisa nós podemos saber: Deus, o Deus vivo e verdadeiro, Ele vai fazer com que a nossa vida converja para o melhor lugar. Isso é que a gente tem que crer mesmo. Não. Deus ressuscitou os filhos de Jó? Não. Mas olha uma coisa interessante que eu aprendi. Pois vamos chegar lá. Olha uma coisa importante que eu aprendi, Luciano, só porque você ficou, Ele é Deus, nós não. Ele faz aquilo que vai glorificar o nome dele. Tudo que Jó passou, glorificou o nome de Deus. Luciana está corretíssima nesse raciocínio. E tudo que nós vamos passar e passamos, glorifica o nome de Deus de alguma maneira que talvez a gente não entenda e possa até doer em nós, mas glorifica. Agora, o outro ponto que a gente tem que entender sobre os filhos de Jó, não só as filhas, mas os filhos. Quando Deus restaura a vida de Jó, eu aprendi isso há muito tempo atrás, isso é maravilhoso. Quando Deus restaura a sorte de Jó, o que Ele faz com os bens de Jó? Ele dobra tudo. Tudo que Jó tinha, Deus dobra. E os filhos de Jó? Deus dobrou? Não, dobrou. Sabe por que Deus dobrou? Você vai falar: peraí, mas Deus não deu 20 filhos para Jó, Deus deu 10. Deus deu 10 porque Jó não perdeu filhos. Ele tinha os outros 10 no céu, na glória. Então entenda isso: quando você perde uma ovelha, você perde uma ovelha. Quando você perde um boi, você perde um boi. Acabou, está perdido. Aí Deus deu em dobro. Agora, quando crentes perdem filhos, quando crentes perdem filhos crentes, você não perde seu filho. Quando filhos crentes morrem, nós não os perdemos, eles estão no céu. Agora, no segundo estágio de Jó, Jó continuava tendo 20 filhos, 10 na glória e 10 agora com ele, mais 10 que ele deu. Então, Deus é maravilhoso e bom. A gente pode não entender tudo, mas Ele é. Por que Jó não se desesperou quando perdeu seus filhos? Ele sabia quem eram seus filhos. Ele sabia como ele os tinha ensinado, como ele os tinha educado. Tem até um sermão que eu gosto muito, todo lugar que eu vou que não preguei, prego. Aquele exemplo de Jó no cuidado com a sua família. Então, quando tudo aconteceu, Jó simplesmente diz: olha, o Senhor Deus deu, o Senhor
levou, tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu saí nu do ventre da minha mãe, vou voltar sem nada, então bendito seja o nome do Senhor. Jó não tinha remorsos, ele sabia que ele tinha educado seus filhos da melhor maneira, e ele sabia o caráter de seus filhos. Então Deus dobrou os filhos de Jó, só que agora Jó tinha 10 filhos com o pai, e agora mais 10 filhos, e os que estavam com o pai eram os que estavam mais bem guardados, com certeza. Então é isso, querido, tá bom? Fechamos aqui? Porque saímos totalmente do nosso assunto de santificação. Vocês notaram, né? Que com relação a Jó, Deus é bom? Ele é bom. Deus não deixa de ser bom porque aconteceram coisas ruins na nossa vida. Deus continua sendo bom. É aquele negócio. Eu tenho certeza que Ele é bom porque Romanos 8:28 está na Bíblia, não foi tirado. Você pode abrir, você vai ter lá. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa está aqui, eu creio nela. Deus é bom. Ainda que muitas coisas ruins aconteçam na minha vida, Ele continua sendo bom. Ele é Deus. O processo de santificação de Jó ali é tão incrível, porque mostra pra gente que a gente nunca chega onde a gente chegou num lugar de conforto. Porque eu falei isso outro dia. O que o livro fala de Jó e o que Deus fala? Deus fala para Satanás: viste o meu servo Jó, homem reto e íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso foi antes de tudo que aconteceu com Jó. Aí acontece com Jó tudo que acontece. Quando você chega no capítulo 42, o que Jó fala? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, se Jó já estava num patamar melhor do que o nosso, depois de tudo isso ele estava ainda num patamar mais alto. Então, isso nos ensina que eu nunca, na minha vida cristã, vou estar num patamar que eu não possa crescer mais. Eu não vou me aposentar da fé. Até o último dia eu tenho obra para fazer, eu tenho santidade para buscar, eu tenho coisa para melhorar. A vida cristã, ela não tem fim, porque quando acaba aqui, aí é que fica melhor. Tá bom? Queridos, é isso. Vamos encerrar? E que bom, pergunta mesmo. Pergunta, fala, vai ser muito bom. Tá joia? Isso mesmo. Muito bom mesmo. Vamos orar então, agradecer a Deus por esse privilégio, agradecer a Deus pelo privilégio de podermos ser melhores cada dia, ajudados pelo Espírito Santo.